Caso o torque resultante seja nulo pela ação de torques contrários ou pela ausência de torques, o impulso angular será nulo. Bom, então, eu disse para vocês que o impulso angular ele é igual ao torque vezes ΔT. Notem que esse torque aqui é um torque resultante, ou seja, é a soma dos torques, tá? Muito bem, agora, se o torque for igual a zero, o torque externo for igual a zero, seja por aplicação de torque contrário ou seja porque não há mesmo torque sendo aplicado, o impulso angular vai ser igual a zero também, tá? Se ele for igual a zero, lembrem que a variação no estado de movimento é igual ao JA. Tá? Se o negócio é igual a zero, ou seja, se o ΔL é igual a zero, a gente tem que o L final menos L inicial é igual a zero. Então, o nosso L final fica igual ao nosso L inicial. Certo? Bom, vamos ver alguns exemplos disso, tá? Se, caso esse negócio aconteça no mesmo corpo, bom, ele vai continuar no mesmo estado de rotação que ele estava. Vamos ver alguns exemplos. Uma patinadora artística é capaz de alterar a sua velocidade angular apenas mudando o seu momento de inércia. Então, notem que ela tem um certo momento angular aqui, né? Então, se não tem torque externo agindo, né? ΔL igual a zero, a gente tem que o meu L inicial é igual ao meu L final. Agora, quem que é o meu L? É o meu I inicial vezes o ômega inicial. E aqui é o meu I final vezes o meu ômega final. Certo? Então, essa é a situação, né? Notem que se ela mudar o momento de inércia dela, ela pode alterar a velocidade também. O fato dela diminuir o comprimento do braço dela, né? Dentro do movimento que ela está fazendo, ela está girando em torno de um eixo, né? Ela está diminuindo o tamanho dela em relação ao eixo, né? Antes ela tinha esse comprimento, agora ela tem um comprimento menor. Significa que ela muda também o momento de inércia dela, tá? Então, uma vez mudando o momento de inércia dela, ela pode aumentar ou diminuir a velocidade final dela, a velocidade angular dela. Bom, agora nós temos a seguinte situação. Dois discos diferentes, inicialmente com velocidades angulares diferentes e em sentido oposto, são colocados juntos. Qual a velocidade angular final? Então, a gente tem a seguinte situação. Olha, a gente tem um disco, certo? Então, ele está girando, vamos dizer que ele está girando nesse sentido aqui, sentido anti-horário, tá? Então, ele tem um certo momento de inércia e ele está girando com uma velocidade angular ômega 1. Depois disso, a gente tem um outro disco, vamos fazer o eixo dele aqui, tá? Ele tem um I2 e ele tem um ômega 2 que está no sentido contrário ao disco anterior, nesse caso no sentido horário, tá? Muito bem, no final das contas a gente junta os dois discos, tá? Eu vou fazer o 1 como se fosse maior e o 2 aqui, os dois giram juntos,
tá? E digamos que a nossa velocidade seja para cá, tá? Não foi dito no exercício, mas eu vou assumir isso só para a gente ter uma noção do que acontece. Muito bem. Então, o momento, como não há torque externo, né? Nossa quantidade de movimento angular é igual a zero, ou seja, quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Como são dois discos, a gente tem I1 ômega 1. Aí aqui é uma situação que a gente coloca positivo quando o disco girar na direção, no sentido anti-horário, tá? O sentido anti-horário é positivo e o sentido horário é negativo. Tá? A regra é que os relógios são negativos. Tá? Então, se alguma coisa está girando no sentido horário, ele é negativo para efeito de cálculo aqui. Tá? Então, novamente, a situação final é menos, né? Porque é sentido horário. Agora, como os dois discos estão juntos, o momento de inércia vai ser a soma dos dois momentos de inércia. I1 mais I2, vezes o ômega final. Se a gente tivesse os números, a gente conseguiria resolver esse problema aqui numericamente.